Olá, que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Nós temos aqui nesse dia uma palavra que vai de encontro ao seu coração. É Lucas 4:38 a 40 que diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Aqui o texto ele vai falar sobre o poder de Jesus, sobre os demônios e as doenças. Se você continuar lendo o texto, você vai ver aqui sobre o poder de Jesus também sobre os demônios. E aqui o texto vai falar que Jesus ele vai à casa de Simão, onde estava ali a sua sogra. Sua sogra estava com febre alta e Jesus está ali e ele ora e aquela mulher é curada na mesma hora e aquela mulher ela se levanta e ela passa a servir as pessoas que estavam na casa. E mais adiante, já à tarde, o povo traz até Jesus pessoas com vários tipos de doença e Jesus ali cura essas pessoas, impondo as mãos sobre cada um deles. O texto aqui vem nos mostrar o poder de Jesus para curar. Eu não sei se você está vivendo uma situação difícil de doença, uma situação, uma preocupação, uma doença na família, e a gente bem sabe que a gente não pode espiritualizar tudo, mas a gente precisa confiar no Deus que tudo pode. A gente precisa recorrer aos médicos, a gente precisa cuidar, né? Cuidar da nossa saúde, mas a gente precisa acreditar num Deus que tudo pode, que enviou seu único filho para nos salvar através da morte de cruz. E mesmo Jesus, antes de derramar seu sangue lá no madeiro, Deus já tinha derramado poder sobre o seu filho para que ele realizasse milagres, curas, aqui na terra. Então, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, está junto com o Pai, mas o poder de Jesus continua sendo manifestado aqui na terra, aí onde você está. Então, eu não sei qual o seu problema, por qual situação, quais situações você tem vivenciado. Creia no poder de Jesus de curar. O poder de Jesus continua sendo o mesmo que era antes. Jesus, ele não precisaria ficar curando as pessoas. Não, ele não precisava. Na época também existiam médicos, mas as pessoas que buscavam a Jesus, algumas já tinham gastado o que tinham, como era o caso da mulher do fluxo de sangue que sangrava há 12 anos, como era o caso de algumas pessoas que iam no médico, gastavam, tomavam lá os remédios que o médico mandava e aquilo não resolvia. E essas pessoas então, elas buscavam a Jesus. E outras que não tinham condições de pagar médico, de gastar com remédios da época, elas buscavam a Jesus, pessoas extremamente pobres. Então eram multidões que precisavam da ajuda de Jesus. E nesse tempo aqui, Jesus, ele não estava ali curando as doenças e impedindo a atitude dos médicos, não. Ele estava curando ali porque era o tempo de ser manifesto o poder de Deus através de Jesus, para que as pessoas crescem que ele era o enviado de Deus. Foi por isso que Jesus, naquele tempo, realizou muitas curas e muitos milagres. Ele não precisava fazer isso para poder impedir a atitude dos médicos, para poder aniquilar e dizer que os médicos não seriam suficientes. Não, ele estava ali para poder cumprir o ministério dele e, naquele tempo, dizer que ele realmente era o Filho de Deus, dizer com as atitudes dele, com os milagres que ele operava. E esse Jesus continua fazendo milagres, porque nos dias que nós vivemos, nós temos sofrido situações tremendas, nós temos visto doenças afligindo a nossa família, afligindo os nossos amigos, afligindo doenças emocionais, doenças às vezes até mesmo espirituais, doenças do corpo físico, e nós precisamos recorrer muitas vezes a Jesus, recorremos ao médico e muitas das vezes
não dá certo e a gente precisa recorrer a Jesus. Então, recorra a Jesus. Tem um louvor muito lindo que diz assim: creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu ser. É isso. Jesus, ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir a sua oração. Jesus é aquele que pode todas as coisas. E para provar isso, ele sofreu morte de cruz para realmente ali vencer o diabo, a morte e o inferno. A gente pode sofrer a morte física, mas a morte espiritual você não vai sofrer se você receber Jesus aí no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Jesus, ele tem poder de curar, mas o poder de Jesus vai muito mais além. Ele deseja salvar a sua alma e te libertar dos pecados. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, honrado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor Deus esteja abençoando essa vida que está ouvindo essa palavra aí, cuidando dela, guiando, livrando ela de todo mal. Pai, que ela possa entender, compreender que existe um Deus que tudo pode, que enviou o seu único filho por amor a ela. Senhor, que ela receba hoje Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é assim que eu oro. Supra as necessidades dela, dá paz no coração dela, dá livramento, Senhor. E em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.